mais um episódio do nosso podcast maravilhoso, dessa temporada incrível, que é a primeira é de honras. E hoje com um convidado mais que especial. Vou fazer uma breve apresentação, tá? Criador de conteúdo digital voltado especialmente para viagens, com mais de 90 países visitados e também consultor de viagens e eventos high ticket, tá? Marcelo Sampaio é dono da marca Garimpando Life, que também é o nome da arroba do Instagram dele, já segue aí, que fala de estilo de vida, moda, decoração, arte, cultura, literatura, música, turismo e, claro, gastronomia. A gente ama quando você fala da gastronomia nas viagens. Seja bem-vindo, Marcelo! Obrigado! Dá uma de Fábio Júnior aqui, obrigado! Ah, querido, meu querido colunista, gente, olha, mostra. Vamos lá, já começa eu de costas, sem roupa, olha que delícia! Babado! Olha, curtam. Colunista há quanto tempo? Nossa, eu acho que mais de 8 anos, 10 anos, eu acho que… Uns 10 anos. Uns 10 anos. Uns 10 anos. Uns 10 anos. Estamos comemorando os 10 anos. Quando eu tinha 27 anos eu comecei. Você começou um jovem. Que tudo. Garoto. Um garotinho. Nossa. Assim, super… Como o tempo voou, gente. Ingênuo, né? Eu falava, nossa, 27 anos de idade. Eu também. 10 anos atrás. Se você tinha 27, eu tinha 17, né? Por aí. Você foi Nossa, uma garota prodígio, promissora. Né? Eu fui prodígio. Com 18 eu já tinha revista. Foi incrível. Mas assim, bom, querido, muito obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite. Você sabe que I love you. Sem chorar, hein? Sem chorar. Respira. E ó, vamos bater chorar fake ou chorar de verdade? Não, ela quase chorou. Tá. Vai, respira, vamos. Não. Olha, eu queria só começar com uma coisa. A gente estava falando dos bastidores, mas eu quero que todo mundo saiba. Quero que todo mundo saiba. Na época da pandemia, esse cara aqui… lembrei. Esse cara aqui foi o que me… Além de você, que também apareceu na minha vida na pandemia, olha que Mas ele já estava na Não, sua vida, né? Ele já estava na minha vida. Mas o Marcelo, aconteceu uma coisa muito legal. A gente foi tomar um café e tal, ele já, com aquela coisa do story, já fazia, né? Ele já era… enfim, influencer, né? Já tinha milhões de seguidores e tal, e eu naquela vida ainda impressa, não sabia o que era. E eu falei, poxa, Marcelo, como você consegue fazer com essa desenvoltura, né? Sabe, de um jeito tão light e tal. E na época da pandemia, apareceu a questão de todo mundo aparecer nas lives. Nas do mercado parar, e a live se tornar uma válvula de escape. Era válvula, e era o sentido que tinha qualquer mídia naquele momento. E eu lembro que eu virei para o Marcelo e falei, eu preciso fazer. E ele, claro, você precisa fazer. E eu falei, Marcelo, eu não vou conseguir. Ele falou, você vai conseguir. E eu lembro que eu marquei… a primeira live era com a… Se eu não me engano, era a Ana Catarina, que aí não rolou, que era da Casa de Apoio. Eu não vou me recordar com quem foi, mas enfim. Aí, olha o que aconteceu. Ele falou, Rô, faz assim, vai na minha casa. A casa dele é um espetáculo, para quem não conhece. Ele tem um escritório maravilhoso. E ele ficou na porta, me dando força, porque eu suava. Eu falava, eu não vou conseguir. Ele falou, você vai conseguir. E aí eu entrei na live e olhava para ele com aquela cara de desespero. E ele, vai. E não sei o que, então… Roberta, não, você tava numa sala, eu tava em outra. E não, aí você a gente fez a nossa live. Não foi. Foi, Roberta, claro. Foi isso? Foi. Nossa, então… Porque a Ana Catarina ia fazer, ela não pôde fazer, e eu falei, não, vamos fazer nós dois. Então, aí depois você fez com Foi isso mesmo. aquela moça que faz viagem para as pessoas mais velhas, como é que ela chama? Que a gente foi entrevistar ela depois na casa dela. Com a Cláudia Arteiro. Com a Cláudia Arteiro, isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu assisti a live de vocês. Então, aí a gente fez junto. Ele saiu da sala e eu lembro que eu ficava olhando e falava, meu Deus, e agora? Ele vai, vamos e tal. Então, assim, você vê o quanto é importante um apoio num momento de crise, né? Era só um parênteses para dizer quem é esse cara e quanto ele me ajudou. Caminhamos, isso aí. E quanto me ajudou na minha vida naquele momento de desespero. Depois surgiu a Lezinha, que também me ajudou muito, mas assim…
É isso, entendeu? E imagina que ele deu, vamos dizer, um pontapé inicial. E hoje você tá aqui apresentando um podcast tranquila. Você não tá mais tremendo, com medo, assustada. E é isso, né? Os amigos apoiam, né? É isso. Então, muito obrigada. Ai, que tudo! Ai, Marcelo, vamos começar. Vira a nossa ampulheta, por favor. Opa, ampulheta. É que todo homem pensa primeiro em outra coisa, mas vamos lá. Vai. Ainda mais segurando assim, ó, né? Gente. Essa mulherada não sabe de nada. Ó, começou. Vamos lá, bora. Marcelo, a gente quer começar do começo, assim. Fala um pouco do Marcelo. Quem é o Marcelo? Como que começou isso de viagem? Essa paixão pela cultura, pela gastronomia? Onde você estudou? Por onde que começou tudo isso? 57 anos, uma longa jornada, né? Graças a Deus estou aqui, muita saúde, pretendo continuar por muito tempo. Mas o Marcelo foi um garoto que foi privado de muitas coisas e por perder o pai muito cedo. E aí ele criou sonhos imensos na sua cabeça. Sonhos que para ele talvez fossem bem longínquos de acontecer. E, de repente, com o apoio da minha família, minha mãe, minhas irmãs, minha mãe preta e por aí afora, tios, primos, tias, né, todo mundo, uma família muito unida, né, um pelo outro, eu vi que eu teria apoio para seguir o caminho que eu quisesse. E aí eu estudei num colégio super conhecido de São Paulo, que chama Santo Américo, um colégio muito tradicional, com 100% de bolsa de estudos. Eu com 7 anos de idade, consegui a bolsa, indo conversar. Meu primo estudava lá e aí eu fui conversar. E ele me falou, nossa, você é muito petulante, você é um moleque muito atrevido e tá aqui pedindo. Eu falei, porque você não... Se eu não contar a minha história, quem vai contar da mesma forma? E aí eu consegui logo e estudei 11 anos nesse colégio, que custava uma fortuna, dentro da alta classe social paulistana, e me formei lá, onde eu tive amigos, onde eu tenho amigos espetaculares, que me abriram muitas portas na vida também. Então eu aprendi, eu convivi com esse universo. Eu não digo nem hype, porque naquela época não se valorizava tanto essa coisa da sofisticação, se valorizavam valores mesmo, sabe? Então eu tive amigos com famílias com muitos valores e isso me ensinou muito. Fora os valores, claro, que eu tinha já dentro de casa. Então isso fez com que eu seguisse um caminho muito certo de que eu ia alcançar os meus sonhos. E aí me formei em Direito, trabalhei no maior escritório do Brasil, Pinheiro Neto Advogados, na área de Direito Internacional Privado. Fui morar na Espanha, ganhei uma bolsa também na Espanha para fazer Direito Internacional. E tinha feito o PUC, depois fui estudar na Complutense de Madrid. E no meio do caminho deu um tilt, depois de 8 anos trabalhando no escritório, e eu pedi demissão e fui fazer Le Cordon Bleu na França. E aí me formei como chefe de cozinha na França e cozinheiro no Brasil. Minha família quase ficou louca, né? Porque você vai largar esse baita emprego, essa profissão, para virar cozinheiro, porque no Brasil não tinha naquela época, gente. Isso eu tô falando de 32 anos atrás. Não, né? E Pinheiro Neto não era qualquer escritório. Não era qualquer... Não, porque imagina, eu sei porque meu pai trabalhou lá. Não, e assim, eu ganhava super bem, eu tinha um salário, eu era um golden boy, comprei carro zero, comecei a dar entrada em apartamento, tudo. O que foi esse clique, então? Se você tá falando que tinha tudo isso, o que aconteceu? Eu acho que na vida, a gente é criado com... Principalmente quando você é órfão de pai e você é o único homem de uma família, você é criado com metas. Né? Não que tenha sido prejudicial isso que minha mãe fez ou que as pessoas fazem. A gente quer para os nossos filhos o melhor. E a gente traça metas, né? A gente coloca no colégio que a gente acha melhor, a gente coloca nos cursos que a gente acha mais bacana, dentro de cada um das suas possibilidades. A gente dá aquilo que a gente pode, né, de melhor, desde o comer até o vestir, ao brincar, né, ao viajar. E minha mãe tinha muito poucas condições, mas ela se esforçava muito, né? Porque ela ficou viúva e saiu para trabalhar. Minhas irmãs também logo, e aí depois eu também ajudava.
E aí, quando você cria essas metas, aquilo fica meio que incutido na tua cabeça, né? Eu preciso fazer isso. E, de repente, eu descobri que eu era um cara diferente. Que eu era um cara que tinha sonhos muito além daquilo que me tinha sido imposto. Eu fiz direito porque era uma profissão bacana para um homem de família fazer. Porque, na verdade, eu queria ter sido ator, eu queria ter sido cantor, apresentador de televisão. Hoje eu sou amigo do César Filho, do Celso Portiolli, e eu falo, meu Deus, talvez eu quisesse ter sido como eles, entendeu? São amigos meus próximos. Ou ator, né? Como o Léo Mijorin, como tantos aí, como a Vera Holtz, como a Beth Goulart, tantos amigos próximos, a Anissete, o Paulo, que eu tive muito contato com eles, e entre outros, né? Vários aí do mercado, e do Moscovis e por aí afora, e de repente eu falei, eu não fui nada disso. Então eu quero ser chefe de cozinha, porque a minha família sempre cresceu, a mesa de um lado português e do lado italiano sempre foi muito presente, né? Então tudo se resolvia na mesa com muita comida. E na minha casa tinha minha mãe preta, a Tunica, que foi um anjo na nossa vida, que Deus nos presenteou, foi nossa segunda mãe, minha e das minhas irmãs, que virou uma grande amiga da minha mãe, desde que a mamãe ficou viúva. Eu conto isso sempre, que a gente precisa valorizar isso. A Tunica virou para a mamãe e falou assim, eu não quero receber mais nenhum salário, eu tô aqui por amor à sua família. E ela não tinha casado, nada, e até que eu dava um presente para minha mãe, uma joia para minha mãe, a Tunica ganhava uma joia. As pessoas convidavam a minha mãe para o casamento, eu via um convite para a Tunica, tanto que as pessoas amavam, e ela era um anjo mesmo. E Dona Vilma e a Tunica se tornaram uma comunhão familiar, né? E a mamãe sempre exigia que a gente honrasse muito ela e tratasse ela muito bem. Uma mulher do interior da Bahia, de Conceição de Almeida, que é perto da Chapada Diamantina, pobre, que chegou, que foi trabalhar com a minha mãe e com meu pai, amava os dois, e de repente meu pai foi embora e ela cuidou. Mamãe teve condições de sair para trabalhar porque a Tunica estava lá com a gente. Então, isso também mudou o nosso olhar sobre as pessoas, sabe? Nós três. Sobre quem trabalha pra gente, inclusive, sabe? Porque nós não somos donos de nada, né? Nós não temos poder absoluto sobre ninguém. O trabalho é uma troca, né? Eu estou dando dinheiro, a pessoa está me dando um trabalho, né? Como eu trabalho para outras pessoas, eu recebo dinheiro em troca disso. Então, a gente nunca tem que se colocar acima de ninguém. E aí eu vi que eu era um cara diferente, e resolvi abandonar tudo e fui fazer gastronomia. E, sei lá, acho que eu tive uma estrela, eu cheguei no Brasil, logo fui chamado para fazer um evento do Roberto Justus, depois de não sei quem, aí fui fazer com a Ana Maria Braga, as coisas foram acontecendo, e de repente eu estava fazendo a bodas de ouro da Anissete do Paulo, a noivado da Dani Galisteu, e a coisa foi, a Adri, que é minha amiga até hoje, a coisa foi crescendo, me absorvendo, entendeu? Como diz a música de Gonzaguinha. E aí eu despontei como um grande banqueteiro. Nunca tive restaurante, sempre trabalhei na banqueteria. E aí fiz eventos gigantescos, até um jantar de 15 mil pessoas, que foi a compra do Unibanco pelo Itaú. Fazia tudo do Edmar de Feira, Banco Santos. Foi o maior mecenas da cultura no Brasil. Rede Globo, todos os profissionais do ano. Editora Fórmula 1, Editora Abril, todos os grandes prêmios. Casamentos incríveis de pessoas famosas, de milionários, pelo Brasil, pelo mundo afora. E caminhei, né? Fui levando a vida. E antes de tudo isso, em 1993, conheci um anjo na minha vida, uma das pessoas mais importantes, talvez o maior amor que eu já conheci na minha vida, que é meu marido, o Eduardo, uma pessoa que é um ser humano único, especial, e que eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tinha alguém como ele ao meu lado, e ele também, tenho certeza que conquistou muitas coisas comigo ao lado dele. E aí a gente seguiu esse caminho, né? Até que fomos abençoados, mais uma vez, por Deus. E a espiritualidade nos mandou o Manuel, né? O nosso filho, que hoje tem 18 anos. Nós adotamos bebezinho e ele foi uma grande mudança na nossa vida, né?
tudo virou de ponta cabeça, 2 homens, eu com 39, Eduardo com 44 anos. Fomos pais, tínhamos um bebê em casa, né? E não tínhamos babá, não tínhamos estrutura, nada, e a gente encarou, viveu e foi maravilhoso. E eu e o Eduardo sempre gostamos de viajar muito, né? A gente viajou a vida inteira. E aí o Manuel, com 1 aninho, já estava com a gente lá na Hungria, viajando, pegando trem, fazendo... Hoje meu filho conhece quase 50 países, com 18 anos de idade. Eu e o Eduardo mais, claro, eu já passei dos 90. E aí chegou num momento que eu tinha uma equipe enorme na gastronomia e eu falei, putz, eu tô muito abarrotado, tô muito lotado. Eu não tô tendo tempo para minha família, não tô tendo tempo para ser pai. Eu vi o Eduardo muito sozinho nessa empreitada. Eu falei, não. Aí eu abandonei tudo. Claro que com parcimônia, fiz uma consultoria de como fechar uma empresa saudável. Difícil nesse país, né? Onde tudo é tão difícil ser empresário. E no meu auge de carreira, depois de 20 e poucos anos trabalhando como banqueteiro, eu abri mão de tudo para ser pai. E um parênteses, eu conheci o Marcelo como banqueteiro. Eu fui em alguns eventos seus e de fato, gente, é uma Você me conhece há mais de 20 anos. Exatamente. E assim, de fato, ele imprimia uma personalidade desde a decoração, da forma da apresentação, porque você já era um grande chefe, ok, né? Tinha estudado para isso, mas o jeito... Eu queria trazer um novo, eu queria trazer algo Ele sempre foi muito criativo, né? Sem perder raiz, porque eu sempre gostei da comida brasileira. Isso. O seu casamento é inesquecível. Eu tive o prazer de estar lá e foi inesquecível. Foi emocionante, foi lindo. Então, assim, eu acho que você sempre teve esse olhar muito criativo, que faz parte da sua essência, 15 né? anos já que eu casei. Nossa, loucura. Sou casada há 31 anos, na verdade, com o Eduardo, 93. A gente casou fora, em Nova York. Depois a gente fez uma união estável. Mas nós também realizamos o primeiro casamento do país civil, que foi aqui em Cotia. Olha que legal. Uau! A gente teve autorização, essa jurisprudência, essa autorização do Supremo Tribunal. E 2 anos antes a gente tinha adotado o Manuel. Então, foi o primeiro casal do mesmo sexo a adotar uma criança no país. Mentira! Então foram duas jurisprudências. Marcelo. A gente fez uma matéria... Eu não tinha ideia disso. A gente fez uma matéria onde ele conta isso. Faz muito tempo. E tem até um vídeo muito bonito, se as pessoas quiserem acessar. Legal. Que naquela novela Viver a Vida, da Rede Globo, que tinha um depoimento em cada capítulo, o último episódio é nosso. Sim. Então, o Manuel Carlos convidou a gente foi para o Rio de Janeiro, fomos falar sobre isso. Depois aparecemos em outros lugares, a Carla Camurati fez um especial sobre a nossa vida para a GNT, Ana Maria Braga, enfim, fantástico. Veja, fomos capa de Veja 2 vezes, e Veja São Paulo, e por aí afora. Caras cobriu muitas coisas, a mídia... Até que a gente falou, não, o Manuel tá crescendo, ele não precisa de tanta exposição, e a gente deu uma segurada nessa onda, porque... contribuímos agora a ter um pouco da nossa privacidade, individualidade, principalmente do Manuel, claro, né? Claro. Que ele não pediu para essa exposição. Então, a gente... Eu digo que o Eduardo me forçou a isso e eu acabei entendendo. Porque isso não é muito o seu perfil, né? Ter qualquer tipo de O Edu tem uma coisa né? muito especial na minha vida, que é colocar os meus pés no chão. Porque quando a gente tá na mídia, gente, é uma tendência de todo mundo levantar um pouquinho o pezinho e... dar uma pavonada, sabe? Eu, graças a Deus, tive sempre esse cara do meu lado dizendo: César contratava um escravo para todos os dias de manhã falar ao pé do ouvido: César, tu és mortal. Então, o Eduardo me falava isso, eu falava... Essa matéria, inclusive, é uma das matérias que eu mais gosto, ela é muito simples, que diz: eu só quero paz. Foi num momento meio conturbado da minha vida, onde eu mostro eu numa praia, eu e o Eduardo fazendo um retiro espiritual, até com o pessoal da Granja, você conhece o pessoal? A Carol, em Encontro. A Carol do Encontro. Conheço a Carol do Encontro. Aqui eu com as freiras, que o Eduardo atende, que a gente vai tomar café da manhã com elas no Cotolengo. Ah, né? que legal. Eu aqui em Salvador, enfim... né, que eu frequento lá de Valdo Franco e por aí afora.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E assim, a sua incursão, a sua entrada nesse mundo de influencer, mídia. Não, de influencer de viagem, porque conhecido, e vamos dizer, você já lidava com as celebridades, vamos falar de uma coisa. Eu acho muito importante, porque eu acho muito controversa essa palavra influencer, tá? Por que você influencia? Né? Os influencers sempre existiram. E por que as pessoas influenciam? Porque elas têm algo que faz a diferença. Que engaja na vida dos outros. Então, eu acabei sendo considerado um influenciador porque a minha vida fazia diferença de alguma forma na vida dos outros. Ou como o meu trabalho, ou como a minha vida pessoal, ou como quando eu comecei a trabalhar para a mídia. Então, quando perguntam para mim, você é influencer? Não. Eu sou Marcelo, apresentador, tenho um programa na televisão, Garimpando com Marcelo Sampaio. Eu tenho um programa na rádio, Garimpando com Marcelo Sampaio. Eu escrevo para Tudo e mais algumas revistas pelo país, em São Paulo, só Tudo. E... exclusivo. Eu tenho um Instagram bacana onde eu conto sobre viagens, mas eu influencio porque... eu dou consultoria para hotéis e espaços de eventos. Eu fui um banqueteiro importante, eu conheço de gastronomia e eu viajei o mundo sempre, eu e o Eduardo. Então, esse conhecimento e isso que eu adquiri é que me faz ser um influenciador. Entendeu? Porque hoje as pessoas se denominam, eu quero ter como profissão influenciador. Gente, ninguém tem como profissão influenciador. Você tem que ser algo, você tem que ter um conteúdo grande o suficiente para fazer diferença na vida das pessoas. E aí você passa a influenciar as pessoas, né? Porque senão fica tudo muito vazio, né? Então a minha vida me levou ao ponto das pessoas me considerarem um influenciador. Agora, eu nunca coloco no meu currículo que eu sou um influenciador. Nunca. Até porque parece que você é muito mais. Não que claro que existem. Eu posso influenciar alguém, como eu posso não influenciar nada alguém. Exato. Depende da pessoa gostar ou não do meu estilo de vida. Olha tudo que ele tá falando. Aí ele fala, eu sou influencer. Ele diminui todo o trabalho que ele faz. Claro. Você sabe que isso é muito interessante, porque eu vi esses dias uma garota fazendo um curso de influencers. E um monte de menina foi. E aí eu tava conversando com umas amigas, né? Assim, mas... E o que ela estudou? O que ela vai influenciar? Qual ou é uma informação? É um entretenimento? Mas o quê? O que ela estava ensinando, na verdade, era números. Mas isso não daí é muito... Isso. Mas as pessoas começam do lado errado. Né? Exatamente. Elas conhecem pelo final. Você tem que se aprofundar, você tem que estudar. A novela Vale Tudo mostra agora a Maria de Fátima lá, uma pessoa vazia, sem nada para oferecer para ninguém, a não ser ganância, e ela quer ser uma influenciadora. Então, não é isso, gente. Você tem que estudar algo, você tem que ter algum conteúdo, você tem que se aprofundar, entendeu? Nem que você seja... Hoje a gente tem muito influenciador de saúde, físico. Nichos, né? São então, nichos, vai lá, se mata sabe? Vai estudar. Não é só fazer academia, gente. Claro. Estuda, então, educação física. Vai fazer alguma coisa, porque não é só ficar mostrando o músculo. É por que esse músculo é importante ter, por que esse exercício é importante realizar, né? Não é... Para você ser um personal trainer, você não é só gostoso. Claro. É exatamente você tem que estudar. É o conteúdo, você tem que ter conteúdo. Claro. Então, assim, eu estudei a vida inteira. Eu sei que eu sou um homem de conteúdo. Eu tenho algo que as pessoas dizem que eu tenho um olhar 360 graus. Então, eu dou uma palestra hoje que chama Olhar 360 Graus. Eu dou pelo Brasil inteiro. Que é exatamente isso. Que a gente não pode fechar o nicho, a gente tem que olhar o todo. Por quê? Por que eu sou Marcelo? Porque eu tive uma mãe, um pai, minhas irmãs, morei naquela casa, naquele bairro, frequentei aqueles lugares, naquela feira, naquele mercado, naquele colégio. É o todo que influencia em quem você é.
uma trajetória, né? Você tem uma história, uma vivência. Eu estudei Claro, isso, estudei claro. aquilo, papapá. E aí você agrega você vai na vida absorvendo. das pessoas, Exatamente. né? Aí eu viajei para um lugar, depois viajei para outro. Comecei, você viaja o mundo inteiro? Eu comecei viajando para o Paraguai, trazendo muamba para mim, depois Quem fui para nunca? Argentina, Quem depois nunca? fui para o Chile, depois fui para o Peru. Aí você começa, bum, bum, aí você foi parar no outro continente, aí fui para os Estados Unidos, aí fui para Europa, aí fui para Ásia, fui para África, aí você não para, né? Mas, gente, galgando, estudando. Começou de algum lugar, a própria viagem. né? Eu não vou para um lugar que tá na moda. Eu vou para um lugar que me interessa e que antes eu vou estudar aquele lugar. Então, eu acho muito bacana. Minha mãe fazia muito isso com a gente, eu ficava de saco cheio. E eu falo, isso eu faço com meu filho hoje. Nós vamos para Itu. Qual que é a história de Itu? Claro. Antes da gente ir. Perfeito. Itu não é só o lugar das Perfeito, coisas gente, grandes, eu acho que é gigantes. isso. Itu é o lugar onde a República nasceu, era um lugar da realeza, era o lugar do plantio do café, e foi o maior plantio do café do estado de São Paulo. E aí você vai crescendo com isso, né? Aí tem a história, o museu, a igreja, blá, blá, blá. Eu não vou lá só para comer o filé gigante, que também faz parte da história, Sim. tem 100 anos. Mas não mas é eu só vou, isso, mas né? eu vou Tipo- mostrar a cultura local, vou comer o filé, vou tomar o sorvetão, vou tirar foto no orelhão. É tudo isso, Claro, entendeu? claro. É tudo Claro. isso. Não é só... Então, se eu influencio tendo esse conhecimento, bacana. Pode até dizer que eu sou influenciador, mas eu não vou usar essa denominação me qualificando profissionalmente, entendeu? Eu sou um consultor, apresentador, entendeu? Sou um produtor de eventos e, se as pessoas acham que eu influencio, e sou um grande viajante. Conhecedor do mundo. Um grande viajante. Então, assim, se eu influencio... É um criador de conteúdo, vai. Isso, Porque se você eu- cria esse conteúdo Sim, pra mim. a partir né? E a do- partir disso, as pessoas se interessam, né? Se interessam e Não, acabam... E você divulga, né, o seu conhecimento. Olha que interessante, né? Não, eu Que digo, você você poderia guardar compartilha, tudo pra ele você, compartilha. né? Se a pessoa for me achar legal porque eu me visto bem, eu vou falar... Imagina que aí eu sou obrigada a sempre me vestir bem. Porque o dia que você não Eu tiver, quero você sair com perde, roupa né, a velha, sua- gente. Se a pessoa me pegar que eu saio 5h45 da manhã pra deixar meu filho no metrô, pra ir pra faculdade, você não vai achar que eu me visto bem, não. Eu vou estar com a camiseta que eu dormi à noite, com o primeiro Moletomzinho. moletom que eu achei, Mas chinelo, às vezes jogo... você é vaidoso. Não, mas Você é eu um me cara amo. vaidoso. Eu É me claro. amo. Porque se eu não me amar, não vou amar ninguém. Não, eu sei disso. Então eu gosto de estar bem, de estar adequado para os meus parâmetros. sim, claro. Porque eu não sigo o padrão. Mas vai, não é uma obrigação que Eu você não tem sigo de eu vou padrão. sair sempre. Não, posso te falar uma coisa? Você nunca vai me ver... Ah, tá na moda, vai lá e compra. Não, eu compro o que eu gosto. Então até que assim, às vezes eu chego nos lugares, as pessoas falam, nossa, que incrível. Eu nunca pensei em investir isso. Eu falei, acho que eu também não. Eu comprei porque eu gostei. Você acha que você é mais clássico, mais criativo? Eu acho que eu sou tudo. mais... Acho que tem momentos pra tudo, entendeu? Eclético, né? Quando eu tô na minha casa, eu tô de roupa velha. Tem dia que eu quero andar descalço. Tem dia que eu tô num casamento e eu tô com um terno super sóbrio, com uma camisa branca, uma gravata azul marinho, todo sóbrio, um terno azul marinho. Às vezes só com ponta de um lencinho, frufru. E tem dia que eu tô com um terno descolado, entendeu? Xadrez, com uma gravata mais gritante. Momentos, né? É muito do meu Momentos, espírito né? Do ali. espírito. Ai, perfeito. Eu acho que eu tenho que ser de verdade. Eu não tenho que seguir padrão. Qual o seu signo, Marcelo? Sou capricorniano. Rico. Sou capricorniano. Sou filho de Oxum, que gosta de ouro, que é dourado. Muito ouro, muito. E Xangô, que é justo, a justiça. Porque eu gosto das coisas certas. Nessa minha caminhada, eu tive propostas absurdas para ganhar muito dinheiro. E eu, graças a Deus, meu imposto de renda é exatamente aquilo que eu tenho. Eu consegui, depois de quase 30 anos, fechar uma empresa sem dever 1 centavo. Quando eu fui fechando, né? Meu advogado foi fechando os tributos municipais, estaduais, federais. Ele falou, Marcelo, nunca vi nada igual. Eu falei, pois é. Eu deixei de ganhar muito dinheiro,
mas eu sempre dormi muito tranquilo, É isso. né? Esse deixei de ganhar muito dinheiro, você acha que é assim, não fui além, não fui ambicioso, não fui... Fui bem ambicioso, eu cheguei onde eu jamais me imaginei O que chegar. é, então? Mas eu fiz aquilo eu fiz aquela coisa que a regra mandava fazer. Quando teu pai e tua mãe ensinam pra você que você tem que ter caráter, que você tem que ter honra, que você tem que ter idoneidade, não é pra uma coisa ou outra, é pra tudo. Concordo. É para tudo, Concordo. entendeu? É pra tudo. É isso. Então, eu não vou querer me dar bem no metrô, na sorveteria, na loja, não sei o quê. Eu posso até pedir desconto. E quando a pessoa fala é o meu limite, eu respeito. Entendeu? Eu nunca vou querer ganhar, eu nunca ganhei uma concorrência porque eu dei o preço mais barato ou porque eu dei bola pra alguém, eu paguei grana pra alguém. Não, eu ganhei porque a pessoa acreditava na minha competência. E eu nunca quis ganhar de outra forma. Perfeito. E isso é muito legal, porque você também valoriza quem você é. Não, e o seu eu sei trabalho. exatamente o que eu tenho. Exatamente. É fruto do meu suor, do meu esforço. Gente, eu varei noites. O meu marido ia me buscar de madrugada nos eventos, eu levava ele pra estudar não sei aonde. Foi um perrengue danado, né? Com filho. Hoje o nosso filho com 18 anos, faculdade, não foi uma trajetória fácil. As pessoas veem o bonito nas revistas, na televisão. Gente, se engana quem acha que essa vida é só brilho, é só purpurina. Tá muito enganado. Os atores têm depressão, muitos se matam porque tem uma imagem que precisa manter acima de qualquer coisa. Quanto o cara não sai do armário, agora, graças a Deus, as pessoas estão saindo, né? Estão saindo do armário. Conheço muitos que não saíam do armário. E nem vão sair. E talvez nem saiam, né? Nem saiam. A gente vê a prostituição aí dos travestis, 99% dos clientes são casados, se dizem heterossexuais. Sim. Então, que porra de vida é essa, né? Eu, quando descobri, eu namorei só mulheres na minha vida. Só mulheres. Fui bem namorador, me dava super bem. De repente, aos 25 anos de idade, eu me apaixonei fora do país, na Itália, por um homem. E você foi casado com uma mulher também, Não, eu fui né? noivo. Ah, foi noivo. Né? E eu me apaixonei. Uma mulher linda, diga-se de passagem. Todas as minhas namoradas foram bem bonitas. Eu era um cara que me dei bem nisso, entendeu? Eu sabia escolher bem. E era um cara interessante também aos meus 20 e poucos anos de idade. 18 aos 25 anos de idade. Tinha um corpo bacana, fazia fotografia, modelei algumas coisas e fiz televisão, enfim. E aí, eu me apaixonei por um cara. Como pela foi alma isso? dele. É muito pela louco alma isso. dele. Você se deixou apaixonar? Como foi isso? Não, Porque, foi uma né, coisa de um olhar pro outro. você E ele era tá de um noivo de uma jeito- mulher. Ele era noivo de uma mulher. E nós nos olhamos e aquilo foi... Bateu. Gente, é aquele filme, Call Me By Your Name. Você assistiu esse filme? Sim. Gente. Eu não. Qual que é? Ah, e é um menino que vai pra Itália, na casa do pai, e ele se apaixona, os dois se apaixonam. Sim. Eles, é igual como o Marcelo tá falando, é um olhar pro Sim, outro e olhar falar, pro meu. Só que o cara é hétero, noivo de uma menina, uma mulher. E eles têm uma paixão, assim, um amor que você fala, eu preciso desse amor. Né, Então, são 32 anos que a olha gente vai isso. fazer juntos, né? Com altos e baixos, dificuldades, porque não existe casamento perfeito. Nós somos pessoas diferentes, criadas de formas diferentes, mas que têm um interesse comum, que tem uma busca comum, né? E isso me emociona muito, porque eu vejo as dificuldades que a gente passou no nosso casamento, de relacionamento, de... né, financeira, de aceitação social, e eu vejo que a gente é muito vencedor. Eu A ia gente falar, é muito vocês venceram, né? muito Vocês vencedor. venceram. anos 80. É muito né? vencedor. Imagina. Passado. Sabe, é muito vencedor mesmo, né? Era AIDS, então, puta, eu assumi que eu tinha uma relação com um cara. Primeira coisa, ai, cuidado com a AIDS, pelo amor de Deus, a AIDS. E eu, putz, eu nunca tinha transado sem camisinha. Eu sou geração AIDS. AIDS surgiu, eu tinha 14 anos, gente. Eu nunca transei sem camisinha na minha vida, né? Aí depois eu casei, aí é diferente. Mas, sabe, aquela coisa de, putz, de alma, de verdade, né? Eu nunca fui... Você vai saber se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô bravo, sabe? Se eu tô emocionado. Eu vou ser exatamente aquilo que eu tô sentindo. Não posso ser político, porque eu não consigo falar aquilo que os outros querem ouvir. Sou verdadeiro ao extremo.
Muito transparente, né, você vê, eu fui Marcelo? embaixador de Salvador, e do turismo de Salvador durante 8 anos no governo ACM Neto, e eu falava tudo que eu gostava e que eu não gostava. Isso aqui tá errado, gente, tem que ser assim, assim, assado. E, putz, muitas das coisas que eu consegui emplacar na mídia, mostrar, eles amaram. Agora, um trabalho lindo que eu fiz sobre Sergipe, que é um estado pouco conhecido como turismo, e é maravilhoso. Desde os canyons, o Rio São Francisco, né? Nossa, o Rio a São nascente Francisco do Rio São Francisco. Então, sabe, tudo É isso lindo. é maravilhoso. Tá tudo lá, maravilhoso. né, gente? Enfim, é isso, né? E hoje eu tô aqui. Se perguntar quem eu sou, talvez eu não sei, saiba. É tudo isso, gente. É tudo. tudo isso. Não, Eu vou dizer e que o assim, Marcelo é tudo. O Marcelo Porque é tudo. a jornada não acaba, e ela não a acaba jornada aqui, não né? acaba. Ela não acaba, eu acredito que ela continue e que eu tenho muito para aprender essa passagem. Eu sou muito grato pela passagem que eu tive aqui. Grato. Sabe, se hoje, infelizmente, Deus resolvesse que eu não deveria ficar mais, eu teria dado o meu máximo, né? Eu não me acomodei em nada. Eu talvez, em alguns momentos, me dediquei mais ao trabalho, outros mais à família, outros mais ao meu amor, outros mais ao financeiro, que era no momento que precisava. Nesse momento, eu tô muito ligado com a espiritualidade, mas muito ligado com a espiritualidade. Sempre fui muito ligado, mas agora mais ainda, porque a gente envelhece primeiro, amadurece, e aí a gente vê quais são as reais necessidades humanas, né? E hoje eu tô muito conectado a isso. Outro dia eu tava falando com a Adri Galisteu, até que é minha amiga, e a Adriane tá falando muito sobre a mulher no momento da menopausa, né? Ela tá com 51 ela tá anos, fazendo ela tá muita fazendo um campanha, trabalho né? muito legal Muito com legal, isso. muito legal. E eu tava falando que eu tive andropausa, 1 em cada 1000 homens, então eu tive calor, eu tive tudo isso, blá, blá, blá. E meu urologista falou, Marcelo, você foi premiado. E ele também tinha sido. E ele é novo, ele tem minha idade. E aí, e ele também falou, putz, passei por isso também, mas... Aí, então como a gente é vulnerável, né? Muito. A gente não tem regra pra nada. Tudo pode acontecer a qualquer momento, né? Então, é isso, né? Eu tô aqui pra viver. A gente ficou pensando na pauta e veio muito essa questão das viagens, né, Marcelo? Então, a gente pensou em muitas coisas pra falar de viagem agora. Acho que a gente vai precisar de um volume 2, um capítulo 2, pra fazer um episódio 2. Porque claro, é muita coisa. A gente queria falar várias coisas. Vamos lá. Eu sei que é uma pergunta que eu acho que pode ser difícil. Mas se você pudesse falar, assim, um top 5 países que as pessoas vão amar conhecer e, de repente, nem tem ideia. Você tem uma lista, assim, bacana? E o porquê, né? É, claro. Vou falar uma coisa pra vocês duas. As pessoas sempre perguntam, qual o país que você mais gostou? E essa resposta eu não tenho. Porque cada país tem o seu DNA, sua cultura, seu estilo de vida. Cada país tem a sua beleza própria, tem o seu povo, né? Tem países que eu me identifico mais com a cultura local, com o lifestyle, e outros não tanto. Mas o que eu mais gostei, eu acho que assim, número 1 das galáxias. Qual? Brasil. Claro, onde eu nasci. Brasil. Onde eu nasci. Eu ia chutar tudo. Onde eu nasci, eu acho gente. o Brasil incrível. Gente, onde eu nasci. Que legal. Eu não posso conhecer a casa do vizinho se eu não conheço a minha casa. Eu tenho que usar a minha casa para poder usufruir do vizinho, da rua do lado, do outro quarteirão, do outro bairro, do outro estado e por assim em diante. Então, assim, conhecer onde a gente mora é essencial. Quem sou eu? Né? Então eu viajei esse Brasil de cabo a rabo e botei meu filho para viajar. Não só nas capitais, no interior, desde o luxo, não é nem luxo que a gente fala, da feira à festa, né? Eu fui em tudo. Então meu filho já foi comigo no meio de Caruaru, naquela feira incrível. Maravilhoso. Ver o forró. Como ele já foi, sei lá, no meio da Amazônia, nos canyons de não sei aonde. A gente, como também nas capitais, né? Então, acho que, assim, conhecer a tua terra é uma obrigação, é essencial. Um brasileiro não pode morrer sem conhecer a Amazônia. A Amazônia é o pulmão que a gente tem que manda ar para o mundo inteiro, oxigênio para o mundo inteiro.
Então, eu acho que é essencial que você, sabe, que você descubra as belezas existentes, as pessoas existentes. E a gente tem no Brasil uma coisa que não existe em lugar nenhum, que é um mix. Exatamente. Um São mix cultural. muito diferentes. Gente, a gente tem português, a gente tem influência espanhola, a gente tem influência afro, a gente tem influência indígena, a gente tem influência... Tem influência de tudo, Japonês, holandesa, alemão, japonesa, exatamente. italiana, alemã. Você vai pro sul, você tem a Alemanha e a Itália, aí você começa a subir, você tem o Japão, não para. E aí a gente tem praia, mas também tem interior, e aí também tem a São A Paulo, montanha. que é a maior montanha, cidade da América maravilhosa. Latina, assim, tudo, Não, né? e aí você vai pra Minas, que é um estado que não tem mar, né? De montanhas, onde os quilombos cresceram, né? Que é um estado quilombola, onde os negros fugiam pra ficar no meio das montanhas escondidos. Então, É muito rico, né? É Riquíssimo. muito rico. Falou tudo. É muito Acho que rico. falou tudo. Eu também acho. acho que assim, o top é sempre o meu país. É sempre o meu país. É Então, pra qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo, entendeu? Ele tem que conhecer o seu país. Às vezes eu falo para as pessoas, eu sei que muitas pessoas criticam a política existente, eu também critico. Não é fácil viver num país gerido como o nosso, que... Desculpa. Saúde. O ar-condicionado às vezes me pega um pouquinho. Estúdio sempre é gelado. E a gente fica, às vezes, muito decepcionado. E a primeira ideia é fugir, é sair fora. Mas vai conhecer teu Brasil. Talvez você tenha oportunidade num outro canto. Você quer um lugar mais tranquilo? Tem lugares mais tranquilos. Você quer viver de arte? Tem lugares que proporcionam mais arte. Você quer viver do financeiro? Tem lugar que vive do financeiro. Você quer viver da natureza? Tem um lugar que te proporciona isso, né? Então, antes de eu pensar em ir para fora, eu penso de verdade em me encaixar na minha terra. Porque eu acho que eu sou filho de imigrantes, né? Tanto italiano como português. E eu sei da dor, da ruptura com a família natal, sabe? Da onde você veio, com a tua cidade natal. Né? E o que eles viveram, Não, né? e eles ainda fugidos de guerra, né? Então, É. que chega numa condição muito simples, mais pobre, né? Mais difícil. Então, sabe, desbrave o teu país. Desbrave o teu país. Perfeito. Acho que esse é o número 1. É o número 1, que aí depois você, né? Tem 2, 3, 4, 5. Vocês querem ainda? Vai, então vamos. Tem? Bora. Tem, claro. Pensei que ela era falou meio primeiro. abstrato. Também, Não, mas ele não. falou Tudo. primeiro. Mas eu vai. acho que tem. Acho que o que tem a ver comigo. Eu não quero que ninguém leve isso como regra. Sim. Tá? Não quero E tem que ninguém... aquela coisa de que quando você viaja, você pode ir. E eu posso ir depois, mas a gente tá numa vibe diferente, sabe, eu tô mal, você tá super bem, a gente tem viagens diferentes, olhar, né? Então, né? é muito Completamente pessoal, muito né? pessoal. Muito. Então, assim, o que mexe com a minha alma, com a minha essência, com a minha natureza, né? E eu agora fiquei 15 dias, fui sozinho viajar, sozinho, Itália. Eu ia falar isso. A Itália, Roma. pra mim, é um dos países mais lindos do mundo. Eu agora fiquei 14 dias, fui sozinho. Em janeiro me dei de presente, sem família, sem filhos, sem ninguém. Sem amigo. Eu fui pra Roma e Firenze, fui pra Assis, fui pra Cássia, fui me conectar, fui ver o Carlo Acutis, que é um santo que acabou de ser santificado. Era o beato Carlo Acutis, que foi conhecido pela internet. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um menino que morreu aos 15 anos de idade. E ele trabalhava muito com a internet, ele divulgava a espiritualidade. A doutrina Espiritual, de Jesus, da cristã católica. Né? E hoje ele é ele foi beatificado e agora ele foi canonizado, né? Que legal. Ele é santo. Então, maravilhoso. Ele tá numa capela em Assis, perto de São Francisco, que é lindíssimo, que é a cidade natal dele, do lado de Santa Clara. Assis é maravilhoso. Eu não conheço. E a Itália, pra mim, a Itália, ela vem dentro da raiz. Eu casei também com um filho de italianos, o Eduardo, então ele já foi para os lugares que tem a minha família, eu já fui para os dele, eu tenho cidadania, minha família. Então, assim, a Itália, pra mim, ela mexe comigo.
Eu adoro ver aquele povo falando alto, porque eu falo alto, ô belo. A minha família também é da Moca. Né? A minha família é da Moca, né? A nossa. nossa. Entendeu? A raiz da minha família foi pra Moca, O almoço então... a gente não entende nada que tá acontecendo. É, né? parece que é um briga. berreiro. Mas é uma delícia. Eu vou até frango na cabeça um do outro se precisar, né? E tudo bem. E tudo bem. E assim, eu amo a Itália, eu amo por mim, eu passaria dias e dias e dias e mais dias. Eu amo a Itália. Eu não tô falando sobre os países mais bonitos, tá? Falando os que, pra mim, tem mais referência. Sim. Terceiro lugar, meu outro lado, Portugal. Que eu sou apaixonado por Portugal. Eu acho Portugal, eu gosto do povo, eu gosto da gastronomia, eu gosto de estar lá, eu dou muita risada, porque eles são rudes, óbvios, mas eu gosto daquilo. Eles quando são a gente, muito literais, né? E é delicioso. Eu adoro brigar em Portugal. E eles brigam, eu brigo, e aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu amo doces com ovos, eu amo a comida, eu amo tudo. Vinhozinho. Eu amo. Eu amo fado, eu amo a nossa história, né? Porque Portugal é uma referência da onde a gente vive, né, gente? Você vai pro centro de Salvador, é tudo aquela herança, né, do colonialismo português. É maravilhoso, é maravilhoso. Portugal é assim, sem dúvida. A Itália, talvez eu seja mais italiano do que português, mas eu também sou muito português. Eu acho que 2 e 3, segundo e terceiro lugar, fica muito redundante. Eu tenho tripla cidadania, só pra você saber. Eu sou brasileiro, tenho cidadania italiana e cidadania portuguesa. Você tem portuguesa tenho também? As 3. Então eu sou tudo. Eu sou aí um bolinho de bacalhau em cima de uma macarronada com uma muqueca temperando, entendeu? Um vinho. Pronto, eu vou um vinho. Um vinho e uma cachaça, tá? Uma cachaça. E quarto lugar que eu tiro chapéu, camiseta, calça, cueca, roupa, tudo. Fico pelado, porque eles são incríveis. Eu sempre fui super bem recebido. E eu tenho uma reverência por esse lugar sensacional, de uma vida equilibrada, de espiritualidade, de paz, de entrega ao outro, do respeito ao idoso. É o Japão. Eu amei, já estive algumas vezes no Japão e eu amo o Japão. Eu tenho, assim, uma admiração absoluta pelo Japão. Absoluta. Absoluta. Tóquio é uma das cidades mais limpas que eu vi na minha vida. Aquela mistura do antigo com o ultramoderno, né? Valorizando, não deixando de valorizar as origens, né? O budismo japonês eu admiro. Eu admiro a comida, eu admiro o jeito que eles se comportam. Como eles te recebem com tanta sabedoria, com tanta leveza, com tanta simplicidade no jeito de ser. É lindo, gente. É um respeito, né, ao próximo. É emocionante. Eu tenho uma prima que, por uma coincidência, tive esse final de semana, ela acabou de voltar do Japão. E ela é uma pessoa como você, ela faz por hobby, ela tem essa possibilidade de viajar o mundo. E ela me falou isso. Ela falou, se eu tiver que contar sobre um país que me impactou, e, poxa, ela vem até de um lado judeu, né? O pai dela era judeu. Mas ela falou isso, ela falou, eu nunca vi nada semelhante com a questão de respeito ao próximo, da limpeza, do cuidado, de não deixar um lixo. Não tem lixo, né, na rua. Ela estava me explicando. Não tem lixo, você leva o lixo para casa, na tua bolsa. Casa. Quer dizer, olha o cuidado com o próximo. Você não encontra lixeira na rua. Chocante. Para nós é chocante, né? Não, você pode sentar no chão e comer. Meu Deus. Porque Tóquio é limpo, absurdamente limpo, entendeu? Ela falou. E termina aí? Qual é o... O quinto eu posso dividir em 2? Pode, vai. Porque eu tenho 2 paixões. Uma que eu conheço muito e outra que eu conheci no início do ano passado, que tinha dado errado várias vezes e eu consegui visitar. Então eu vou falar primeiro da que eu conheço mais. Que eu amo aquela loucura, aquela felicidade, aquela alegria, aquela energia, né? A história antiga do sol, de tudo, e é o México, os mexicanos. O México é incrível, é incrível. Eu já rodei o México inteiro. Desde a cidade do México, que a cultura é fascinante, com as pirâmides, o lado oeste, o lado leste, o sul, que é o Caribe.
tudo. A cidade Tasco, que é no meio do México, onde tem, sabe, os pueblitos mágicos que eu fiz até o oeste, que são pequenos pueblos. A vida de Frida Kahlo, Diego Rivera, a arte, a alegria. O ano retrasado, eu pude participar do Dia de los Muertos, eu até publiquei. Você publicou, não? Coisa mais maravilhosa. Eu ia falar isso, você publicou. Aquele olhar de vamos valorizar os nossos antepassados. Então, o México, assim, é alucinante. E muito parecidos com o nosso jeito de ser. Eles abraçam, eles brincam, eles festejam. Então, o brasileiro, que parece com o italiano, que parece com o mexicano, sabe? É uma coisa muito engraçada. Porque o mexicano é engraçado. Acho que ele só tem a língua espanhola. Porque o espanhol... Eu morei na Espanha, hein? O espanhol é mais... E eu amo a Espanha também. Não vou colocar entre os 5, mas eu amo a Espanha. Mas o México, ele é mais... É vivo. Aquela coisa da latinidade, sabe? A mistura com o índio, e aquelas coisas místicas todas, né? Dos maias, dos astecas. É lindo, é lindo. Né? Eu tive incrível. Tulum, por exemplo. Tulum, eu conheci Tulum. Eu fiquei impressionada. Fiquei impressionada. E eu colorido fui. De tudo. Não, e eu fui numa época onde não era uma febre, porque se tornou uma febre, né? Não sei agora, mas alguns anos atrás aí ainda né? Uhum. Quando eu fui, era assim, uma praia com, né, os templos, e eu lembro que eu entrei lá, eu tive uma sensação, e eu falei, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, é o lugar que eu me encontrei. Porque realmente é uma energia absurda. É absurda. Então, eu calor, concordo. Né? É incrível, é incrível. Então, que legal. E México divide com... O México divide com um grande sonho que eu tinha e que eu cancelei mais de 7 vezes essa viagem. Uma hora por guerra, outra hora por... Eu lembro que uma vez eu tive uma perda aqui e alguns outros... ocasiões, né? Alguns acontecimentos diversos. E eu pude, em janeiro de 2024, visitar com a minha família. Eu com meu marido, meu filho, minha irmã, minha sobrinha e alguns amigos, minha irmã do coração, com os filhos dela. E foi de uma emoção, assim, fora de série. Eu chorei muito quando cheguei num lugar específico desse país. E eu realizei um sonho muito antigo. E ontem eu vi uma notícia tão triste de lá que estava sendo inundado por água. Por muita água, que se chama Petra, na Jordânia. A Jordânia foi um país que me encantou e que eu tinha muita vontade. Eu amo os países árabes, amo Egito, amo Marrocos, amo todos os países. Catar, já fui algumas vezes, em Doha, em Emirados Árabes, Arábia Saudita e por aí afora. Turquia, que não é um país árabe, mas que é um país europeu, mas que tem uma cultura árabe que eu também amo. Mas a Jordânia, ela me trouxe algo simples, mágico, intenso, verdadeiro. Um país pequeno, mas um país místico, deslumbrante. A gente dormiu no deserto, também fiz matéria sobre isso, uma coisa incrível de eu poder estar lá com meu filho. Tem uma cena que tô eu, o Manuel e o Eduardo olhando para o céu, vendo as estrelas a olhos nus, que foi de... Sabe? E quando eu cheguei em Petra, eu desmontei. Eu cheguei diante daquele monumento. E eu falei, meu Deus, agradeço por poder estar aqui com as 2 pessoas que eu mais amo na face da terra, meu marido e meu filho, e... talvez eu tenha realizado o maior desejo. E, enfim, eu acho que esses 5 se misturam. Eu quero falar muito também dos países afros, negros, que são incríveis. Desde África do Sul, Zimbábue, Botsuana, Costa do Marfim, Quênia, incrível. Eu tive aventuras com o Eduardo no Quênia que foram incríveis. Algum perrengue? Que a gente tá, infelizmente, chegando... Eu tô muito triste. Eu tinha tanta coisa pra perguntar. Mas tem algum, assim, que você fala... Olha, esse foi um dos maiores. O Marcelo vai contar um perrengue. A gente vai encerrar o podcast. E ele vai voltar e vai contar mais. Porque, olha, gente, tem um perrengue trash em Israel. Tem um perrengue
assustador no Quênia. Tem um perrengue de muito medo na Turquia. Tem um perrengue... Meu Deus, tem tantos perrengues. A gente tem um 5 perrengues. Então vai, conta aí, vai. Qual? Conta o... Eu acho que é o mais assustador, não? O mais assustador, tá bom, vai. Assustador não é o que deu medo, não. É o que deu medo foi na Turquia, assustador foi do Quênia. E o trash foi em Israel. Não, então fala do trash. Você tá louco mas é muito trash, hein? Você tá louco pra dizer do trash. Não, tanto faz. Pode terminar com chave de ouro, vai. Trash. Vê o que Bom, gente, é muito trash. Mas vamos lá, que eu só falei sério até agora, né? E eu não sou tão sério assim. É pra terminar do jeitinho do jeito. Estávamos em Israel, amei Israel. Fui 2 vezes, louco por Israel. E a gente estava fazendo todos os caminhos lá de Cristo. Eu e o Eduardo, nós não tínhamos o Manuel ainda. E estava muito quente. E a gente foi até o templo de Herodes. E maravilhoso, né? Todo onde tinha os banhos, onde tinha os quartos, onde tinha tudo ruína, né, gente? Tudo terra, ruína, tudo. E embaixo tem um museu gigantesco. Então você visita todo aquele templo, 40 graus na cabeça. Aí você entra no museu, ficamos 2 horas visitando, entramos no museu. Com ar. Com ar-condicionado. Aí bebemos água e tal, não sei o que. Aí me deu... Tinha umas comidas deliciosas, que eu adoro as comidas. A comida de Israel é muito parecida, muitas coisas com as comidas árabes. Aí eu vi um pão pita grande, que eles punham falafel, que eu adoro. Também. Aí colocavam hummus, tomate picadinho, alface picadinho e bastante azeite. Aí comia aquilo delicioso, né? Tomei alguma bebida, não lembro o que foi. Eu e o Eduardo comemos, nossa, uma delícia, né? E aí depois a gente saiu de lá e foi visitar o Mar Morto. E a gente foi nadar no Mar Morto. Que lindo. Lindo, né? Que você não nada. Não, mas é lindo, né? Eu sei, mas você não... Então nós chegamos e assim, é muita... Você tem que ir de Havaiana, assim, porque o chão é muito sal, então senão corta, né? Quando você pisa no mar. Aí chegamos no lugar, era no alto, assim, os vestiários. Eu e o Eduardo fomos lá, colocamos sunga. Tava na mochila, colocamos a Havaiana chinelo. E aí, deixamos as coisas, trancamos no armário, pulseirinha pendurada e começamos a descer. E, acho que era quase 1 quilômetro, porque descia. Aí chegamos na frente do Mar Morto, começamos a fazer foto e não sei o que lá. Falei, Eduardo, eu tô morrendo de dor de barriga. Não. É agora. Eduardo, eu não vou conseguir segurar e subir tudo isso. Ele falou, entra no mar. Mas é com sal. Mas aí eu comecei a andar. E era... Nossa, me enrolando. Eu comecei a andar. E aquela dor, né? Não, porque aquela água pesada. Você não consegue caminhar. Aí você põe o pé aqui, o pé levanta. Aí você vai afundar o outro pé, o pé faz assim. E eu ia assim. Aí, com muito esforço, consegui chegar. Ele falou, vai mais pra lá que não tem ninguém, vai mais pra lá que não tem ninguém. Aí cheguei lá. Eu falei, Eduardo, me grita se vê alguém. Não, vai lá. Eu tô olhando e tinha gente, os turistas do outro lado. Aí fui lá, baixei um pouquinho assim a sunga e... Alívio. Ploft. Levantou. E aí? Falei, Eduardo, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, essa merda me seguindo, o que eu faço? Aí eu ia voltando, aí eu estava fazendo assim, e aquele negócio vindo atrás. E eu saindo, Eduardo, ai meu Deus, tá vindo atrás, você tá fazendo um movimento, ela tá vindo. Disso, de repente, vem uma alemã bem grande. Porque o que acontece? Lá em cima vende uns produtos do Mar Morto, que são as lamas que você faz bem pra pele, Isso, minha mãe foi, ela contou, é incrível. É incrível. Aí a alemãzona veio nadando assim atrás de mim. De repente ela viu aquilo boiando, ela fez assim. Não. E ela fazia assim, ó. Falei, Eduardo, ela tá comendo tá pondo minha merda na cara dela, Eduardo. Ele falava, meu Deus, você não sai daí. Eu falei, ela tá passando merda da que eu fiz a cara. Achando que era lama. Ai, que lama, argila. Aí o Eduardo chegou à conclusão que ele ia me enlatar, que ia dar dinheiro, entendeu? Enfim.
Foi um dos perrengues, isso ficou como história, né, gente? Maravilhoso. Porque Deus. essa é uma das mais leves, eu digo assim. Teve outras assim piores, mas a gente conta no próximo podcast. Má, olha, Que loucura. não tem nem o que dizer, né? Você é incrível. Obrigada. Obrigado pra gente começar. Eu falei tanta coisa séria, pelo menos que terminamos dando risada, não, né? é sua cara. Obrigada Que seja sucesso, que o Ai Que Tudo Obrigada. seja mais do que tudo. Sucesso absoluto. Que a espiritualidade esteja sempre presente, que vocês recebam pessoas especiais, que só agreguem para esse trabalho, né? E que isso possa deslanchar, ser conhecido por todos. Porque, de verdade, eu tenho muito orgulho de escrever aqui, gente. Muito orgulho. Recíproco. E Tá? eu Tenho muito orgulho mesmo. Eu não tô falando da boca pra fora, não. Eu sempre que posso indicar alguma pessoa pra... Às vezes ela torce o nariz, viu? Mentira. Às vezes ela torce o nariz e depois ela vem... Ai, sabe aquele contatinho que você falou que tinha? Não é verdade. Olha, não é verdade. Você quer ver? Eu vou lembrar. Oscar, Que Oscar? Olha, te do jogando basquete. É verdade, estive na casa dele. Nissete Bruno, Nissete Bruno. que era a nossa madrinha Verdade. espiritual, que já foi. Que já foi. Quem mais? Hoje o grande deputado, que era da Granja. É verdade, você deu a letra antes, né? Claro, eu te dei o contato dele. O Felipe. Não lembro. Do Dos Felipe. cachorros. É verdade, o Felipe, Bocardi. sim, o Felipe Beccari. 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 Que claro. isso, Felipe? Não, é que eu entendi a capa do Alexandre. Eu falei que... Não, peraí, o Alexandre Meu eu já amigo conheci. Rainer, cadete. O Cadete. É verdade. É Tá verdade, vendo? Tá vai. vendo? E A por lista aí, é longa, e por aí, obrigada, viu? E por aí. obrigada. Eu amo essa revista, eu tenho Ai, orgulho obrigada. dela, de estar nela, de escrever nela, de colocar as minhas intimidades e as minhas experiências, porque de verdade é tudo. É tudo. É muita dedicação. E esse tudo não é porque ela é o máximo. É porque é muita dedicação, é muita batalha, é muita luta. E eu peguei isso aqui desde que isso aqui era embrião. Né? Eu conheci a Roberta de muito antes. E eu acredito nessa revista acima de tudo. Né? Obrigada, Então, me emocionou. não, eu acho que você é uma vencedora no mercado. No mercado ainda... Que Não, hoje impresso, digital, mas o impresso, né, é muito gente? difícil mesmo. E o que é legal, para quem quer saber um pouco mais dessas histórias do Marcelo, que ele conta nas suas crônicas aqui, na sua coluna mensal, no nosso site, a gente tem, é só entrar lá, edições anteriores, clicar, nós temos em PDF todas as matérias, isso é muito bacana, então tá vivo. Que né? bacana, que legal. E é isso, então muito obrigada. Antes da gente se despedir, Marcelo, fala para as pessoas onde elas podem te encontrar. Eu acho que o Instagram é o lugar mais fácil, eu inclusive me comunico com elas, que é no @garimpando.life, garimpando.life. Lá tem um pouco de tudo da minha vida pessoal, tem o site garimpandolife.com.br, mas cada vez mais o site, eu tô deixando de utilizar site, né? Eu acho que o Instagram é uma pena, né? Porque o Instagram não é nosso, né, gente? Se um dia eles resolverem tirar do ar, tudo que a gente tem de acervo morre. Se o Mar quer acordar de, né? Então diferente. assim, mas hoje tá lá, né? E é isso, né? Na TV eu tô todas as terças às 22h30, com várias reprises semanais. Qual canal mesmo? Na Travel Box Brasil. Travel Box, né? Todos os domingos às 11 horas eu tô na Rádio Vibe Mundial. É isso. Eu tô na Granja Viana, se quiser me encontrar, vem aqui, vai lá no The Square, que eu sempre tô comendo por lá, pelo centrinho da Granja e tudo que tem de melhor, porque eu amo esse lugar, acima de tudo. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado Marcelo. vocês, Obrigada, por me obrigada. receberem. Imagina. O estúdio tá lindo. Olha, adorei. Gostou? E uma delícia, né? Conversar assim, Ah, sem protocolo, delícia, né? Sem protocolo, é Que isso. só venham loucos aqui. Não É traz isso. ninguém muito sério, não. É isso. Deu show. A gente não é séria também. Obrigada. Valeu. Tchau, gente. Até a Beijo, próxima. até. Tchau, tchau.